Rodrigo, você falou que, inclusive, assim, na teoria a gente tem uma coisa sobre o que é análise fundamentalista, a gente começou falando sobre isso, e você falou na prática é um pouco mais complicado. E aí eu queria levantar essa questão para poder entender o que o investidor, né, ele precisa considerar para fazer uma análise fundamentalista ou para entender aquela análise que foi feita. Porque, assim, não é fácil você interpretar dados, balanço de empresa, é complicado, são muitos números, ainda mais para quem não trabalha efetivamente para isso ou para quem não estudou, não se especializou como você. Então, vamos supor, vamos colocar na prática, você vai começar a fazer uma análise da BMC News. Como que você começaria essa análise fundamentalista da BMC News? A primeira coisa que eu olharia seriam os números da empresa, o histórico de resultados, de geração de caixa, o balanço da empresa. Eu quero saber se é um negócio que de fato está queimando dinheiro, não está queimando dinheiro, qual que são as margens da empresa, qual que é o retorno sobre patrimônio, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, olharia também o nível de despesas em relação à receita. Eu faria essa análise que a gente chama na DRE de análise horizontal, análise vertical, né? Análise vertical, você vai comparar tudo em relação à receita. Então, despesas administrativas em relação à receita, despesas com venda em relação à receita. E análise horizontal, você vai comparar ano contra ano, né? Quanto que isso aí vai dando ponto. Então, eu olharia isso, fazer assim, digamos, um check-up, né? Básico, assim, da empresa. Antes de entrar mais a fundo, de fato, no que a empresa faz, eu gosto de olhar números assim, tá? Digamos que seria o primeiro passo, mas para isso é preciso é preciso entender contabilidade. Sem contabilidade não tem como fazer uma análise fundamentalista, porque é a linguagem das empresas, como elas se comunicam ao mercado. Então, sem esse conhecimento básico, você não vai conseguir entender se aquele negócio está com bom desempenho, não está com bom desempenho, está gerando caixa, não está gerando caixa, quais são os itens aí mais relevantes para o negócio, e quais são os ativos da empresa, ler as notas explicativas das demonstrações contábeis. Então, é algo que quando eu comecei a investir também, eu tive que aprender um pouco essa parte. Eu falo que na prática é mais difícil porque tem muitas normas contábeis complicadas, né? De você avaliar, varia de empresa para empresa. E às vezes são aquelas letrinhas miúdas também que tem que botar ali uma lupa para... Um bicho de sete cabeças quando você olha aquele balanço. Exatamente, né? Então, e às vezes você corta uma cabeça e surgem mais, né? Que nem na estrada. Então, assim, é complexo, tá? Vou falar para vocês que varia de empresa para empresa, mas assim, os fundamentos como eu trouxe antes, né? São, assim, tópicos que são relevantes para qualquer empresa. E só para pegar um gancho e não perder, porque eu acho que vai nessa mesma linha de raciocínio, onde encontrar essas informações? As empresas disponibilizam isso gratuitamente, de forma fácil acesso? Sim, é muito fácil. Geralmente as empresas têm um site RI bem bonitinho lá, você tem algumas abas, uma das abas vai ser lá informações, algo escrito dessa forma, um pouco diferente. E lá você vai ter as demonstrações trimestrais. Algumas empresas disponibilizam também o kit do investidor, que aí você baixa, tem lá um monte de coisa. E eu também recomendo a todos que queiram se aprofundar a ouvir os conference calls das empresas, principalmente a sessão do Q&A, que é onde os analistas mais experientes do mercado, eles fazem perguntas esmiuçando ali alguns números das empresas, e aí o management ele tem ali um espaço para entrar mais a fundo, comentar algumas coisas que você talvez não vai encontrar nos documentos, né? E acho que também ajuda muito a ler a apresentação institucional da empresa, que é um PowerPoint bonitinho que as empresas fazem. Ali você vai ter um overview muito bom da companhia, né? Isso para apresentação básica. E aí cada TRI, acho que não precisa, o investidor assim, amador não precisa estar acompanhando o dia a dia a empresa, até porque ele não tem tempo, mas você quiser olhar uma vez por trimestre, quando sair os resultados, pode olhar, ou uma vez por ano também, que não tiver tempo para isso. E aí você tem o release. O release é um documento feito pelas empresas, que é um documento pro forma. Então ali a empresa ela pode fazer alguns ajustes na contabilidade, porque a contabilidade existem muitas normas, e essas normas fazem com que a empresa reporte números que nem sempre correspondam à realidade econômica daquele negócio. Então a empresa precisa fazer vários ajustes em alguns casos para que consiga demonstrar para o investidor de fato o resultado daquela empresa, né? Então, em geral, a contabilidade funciona muito bem, mas em alguns casos ela pode
tá te trazendo uma visão distorcida, né, do desempenho daquela empresa. Então, é bom fazer essa análise em conjunto. E isso vai estar no release de resultados, que é um documento ali com esses números e também alguns comentários em cima dele. É por isso que, aliás, né, que quando a gente está em tempo, quando a gente sempre fala na programação da BMC News, vocês que acompanham aí a gente... Temporada de balanços. Temporada de balanço, exatamente. É por isso que a gente sempre traz as informações. Olha, teve resultado, teve lucro, teve prejuízo, reportou isso. Porque é uma maneira já de dar ali uma sinalização, né? Inclusive, sempre que começa a temporada de balanços, a gente tem, tanto nas redes sociais quanto no site da BMC News, aquele calendário para você saber ali se a empresa, às vezes, que você tem uma ação, a empresa que você está olhando, entender quando ela vai divulgar esse resultado e já ficar de olho. Então, só entrar ali no site da CVM no dia ou no próprio RI da companhia que você vai encontrar tudo isso ali que o Rodrigo falou. Esses documentos ali muito fáceis para você conseguir ler e entender melhor um pouquinho sobre os fundamentos dessas empresas.